Muito boa noite, a graça e a paz a todos vocês. Bom, inicialmente nós temos aquele protocolo de falar, como eu estou feliz de estar aqui, mas realmente estou feliz de estar aqui. Realmente estou. Já estamos nessa conversa há mais ou menos 4 meses, né, pastor Isvaldo, conversando a respeito. E eu sou do estado do Espírito Santo, congrego na Igreja Presbiteriana de Vitória. E devido à viagem que eu fiz ontem, né, eu preferi não vir de carro, vir de ônibus. O ônibus estava muito frio. Eu acho que esse ar-condicionado ele me prejudicou um pouco, mas eu vou falar bem devagar para a gente se entender aqui, porque aqui o que está em primeiro lugar é que a palavra de Deus possa ser esclarecida. Eu quero convidar você para abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, livro de Atos, escrito pelo médico Lucas. Lucas nunca viu Jesus. Lucas foi um gentio e ele se prontificou a escrever esse livro com base naquilo que ele havia ouvido de um e de outro, para prestar relatório a um homem chamado Teófilo. Lucas, então, é companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Ele é médico. Imagino que Paulo levou muita pedrada na cabeça e Lucas era quem fazia os curativos. Lucas foi um cara que escreveu, foi um exímio escritor e colocou cada pingo no seu lugar, cada ponto no seu lugar, a fim de que, inspirado pelo Espírito Santo, pudéssemos entender a palavra de Deus. E no capítulo 19 de Atos, do versículo 8 ao 20, capítulo 19 de Atos, do versículo 8 ao 20, ele fala assim. Vamos ver o que o médico escreveu a respeito de um episódio que ocorreu na cidade de Éfeso. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Podem se assentar. Eu vou tentar simplificar aqui o que nós lemos. O fato acontece numa cidade da Ásia chamada Éfeso. Éfeso até hoje existe, fica na atual Turquia. Acontece que a mitologia vai ensinar para vocês que Éfeso foi fundada pelas Amazonas. Já viram aqui o filme da Mulher Maravilha? As Amazonas fundaram a cidade de Éfeso. Diana era a padroeira da cidade. Diana era a protetora da cidade de Éfeso. Está no filme, né? Éfeso se gabava de ser a guardiã do templo de Diana. O templo de Diana tinha 127 colunas como essas aqui. Esse templo é considerado até hoje como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso contava com 250.000 habitantes. Não era a capital da Ásia. A capital da Ásia era uma cidade diferente, chamada Pérgamo, uma das 7 cidades do Apocalipse. Acontece que, embora Éfeso não fosse a capital da Ásia, e sim Pérgamo, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia, a cidade rica comercialmente, uma cidade que atraía muitos visitantes, porque ela tinha um templo. E esse templo aqui é 4 vezes maior do que o templo de Paternon, na Grécia. Éfeso também era muito conhecida por ter os seus teatros, os seus locais aonde as pessoas se perdiam, suas casas noturnas. E Éfeso também era uma cidade muito mística. As pessoas gostavam de um livro de magia negra nessa cidade. Tudo que era místico, supersticioso, as pessoas gostavam, porque Éfeso era uma cidade riquíssima nisso. Éfeso, na Ásia, é uma cidade que precisava que um missionário aqui chegasse. Uma cidade onde Diana era a sua grande rainha, a sua grande deusa, a sua grande divindade. Acontece que lá em Éfeso também havia uma sinagoga. E o que era uma sinagoga? Sinagoga significa casa de reunião. Quando os judeus ficaram sem templo, quando Nabucodonosor destruiu o templo, etc., coisa e tal, eles foram levados cativos para a Babilônia, eles não tinham onde se reunir. Então eles começaram a construir alguns prédios chamados sinagogas. Paulo, o missionário, quando chegava em algum lugar, a primeira coisa que ele fazia era saber se aquela cidade tinha uma sinagoga. Isso você vai encontrar no livro de Atos, isso você vai encontrar também em outros locais, porque para Paulo era muito importante de que ele pudesse persuadir judeus a entenderem que Jesus
é o Cristo prometido. Paulo tinha um faro, ele tinha um motorzinho. Eu preciso encontrar nessa cidade uma sinagoga. E não é diferente. O texto que nós acabamos de ler fala que Paulo chegou em Éfeso, entra numa sinagoga, como de costume, aos sábados, passa a ensinar. Numa sinagoga, você tem que ter a noção de uma coisa. Não é qualquer pessoa que chegava lá e ensinava. Tinha que ter um gabarito para você tomar a palavra. Existia, melhor dizendo, existe, né? Porque até hoje existem sinagogas, uma arca, que é uma caixinha. A pessoa abre, tira o livro da lei, coloca sobre o púlpito e faz a leitura do texto bíblico. Paulo fez isso diversas vezes. A preocupação de Paulo era de que os judeus entendessem que Jesus é o Cristo. Mas a palavra fala que quando ele chega na sinagoga, acontecem algumas coisas. Primeiro, ele fala ousadamente. Meus amigos, só pode falar com ousadia alguém que tem intimidade com o texto. Só pode falar com coragem alguém que tem segurança naquilo que fala. Quando Paulo chega na sinagoga, ele fala: posso falar? O pessoal: pode. Ele vem aqui na dele, e o pessoal já sabia que ele era famoso, porque ele era aquele que havia perseguido cristãos. Mas agora ele está trazendo uma nova doutrina, ele quer falar. E quando Paulo fala com ousadia, ele está dissertando o texto bíblico, porque aqui o texto fala que ele falava com ousadia, dissertando e persuadindo os seus ouvintes. E o que é dissertar? Dissertar é profundamente estudar. Muitos de nós estão na igreja com 20 anos de cristianismo e não sabemos dissertar um só versículo. Com 20 anos de crente, você não consegue dissertar um versículo, ou seja, você não consegue explicar profundamente um versículo. O que Paulo fez foi dissertar aqui, diante dos seus irmãos judeus, aquilo que ele cria. Jesus é o Cristo. E você bem sabe que os judeus até hoje esperam o Cristo. Até hoje os judeus estão esperando o Messias, porque eles não concebem, não admitem a ideia de que o Messias nasceu na Galileia. Meus amigos, na Galileia nada presta. Na Galileia o pessoal fala errado. Na Galileia o povo é desprezado. A cidade não é murada. A cidade não tem muros, a cidade não conta com banheiros públicos, é uma cidade sem valor. O Cristo não pode vir de lá. Mas Paulo afirmava: o Cristo veio de lá, ele veio de Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Mas Paulo falava com coragem, com ousadia, e dissertava, explicava com profundidade. Tentava convencer os seus irmãos, mas olha o público dele. A palavra diz que o público que ouvia Paulo era um público empedernido. Palavra difícil, né? Empedernido, no grego, vem a palavra escleros. Escleros, lembra da doença esclerose? Uma doença que enrijece, que petrifica, que danifica os nervos, né, o tecido do organismo. Esclerose, escleros, empedernidos, petrificados. Os ouvintes, ao ouvir a mensagem de Paulo, estavam petrificados, estavam empedernidos. Eles não admitiam a pregação vinha nos ouvidos, mas eles não deixavam com que ela entrasse no coração.
Por quê? Porque Paulo explicava que a lei de Moisés, toda a lei apontava para Cristo, mas os judeus não admitiam isso. Paulo, então, ele continua a sua pregação, só que é o seguinte, meus irmãos, os judeus estavam com seus corações petrificados, corações de pedra. E quantas vezes a gente vai falar o evangelho e as pessoas não querem ouvir? Você, na sua classe de escola dominical, tem dificuldade de explicar o evangelho e alguns alunos não querem prestar atenção, não querem ouvir. Quantas vezes você prega e as pessoas dizem que o que você está ensinando é uma mentira? O mundo hoje está com o coração muito preso a outras coisas. Os judeus não queriam prestar atenção em Paulo, porque é inadmissível que nós tenhamos um Cristo vindo de Belém, porém crescido em Nazaré. Não podemos admitir isso. Mas a palavra fala que Paulo pregava com ousadia, dissertando e diariamente. Uma outra coisa também é que os judeus não queriam assumir uma identidade cristã. Meus amigos, é muito complicado uma pessoa assumir uma identidade cristã. Porque quando você assume uma identidade cristã, você está negando muitas outras coisas. Se parecer com Cristo lhe traz problemas. Se parecer com Cristo na universidade te traz problemas. Se parecer com Cristo no seu grupo de amigos lhe traz problemas. As pessoas não querem se parecer com Cristo. Isso pesa muito, é muito difícil. Eu prefiro ficar em cima do muro, porque em cima do muro eu consigo agradar os meus amigos e também consigo agradar a minha igreja. Mas não venha falar que eu tenho que assumir uma identidade cristã, porque Jesus atrapalha os meus planos. Sim, eu te digo, Jesus vai atrapalhar os seus planos. Porque tudo que você quer é viver relaxado. E o que Jesus fala é de maneira ousada e afirmativa. Você precisa negar a si mesmo. E você se incomoda? E você diz, negar a si mesmo? Isso é muito duro para mim. Não posso assumir esse compromisso. Eu prefiro ficar em cima do muro, fazer o jogo da boa vizinhança, da boa cidadania. Eu prefiro ter amigos no mundo e amigos na igreja. Mas eu não posso me parecer com Cristo, porque ainda não é chegado o meu tempo. Tudo tem um tempo. Mas Paulo chegou na sinagoga, os judeus não quiseram ouvir a sua mensagem, e o pior de tudo, além de serem empedernidos, rejeitarem a pregação, começaram a difamar o caminho. E o que é o caminho? O caminho naquela época era o cristianismo. O cristianismo era uma coisa nova na sociedade judaica. Ninguém chamava de cristianismo. O pessoal falava cristão no tom pejorativo. Os cristãos. Mas não era algo assim louvável, bonito, lindo, não. Era algo pejorativo, feio, é de zoação, de gozação aos cristãos. Então Paulo está dizendo o seguinte, que ele está ensinando numa sinagoga para pessoas que estão rejeitando a sua mensagem. E você, crente de verdade, vai se deparar com isso. Pessoas não vão querer ouvir você. Você sabe qual a providência que Paulo toma? No versículo 9 ao 10, diz que Paulo foi para uma escola. Olha só o que o apóstolo fez. O apóstolo viu que nada ia acontecer na sinagoga, ele foi para uma escola. Porque, meus amigos, durante 90 dias, Paulo esteve pregando na sinagoga, afirmando ousadamente que Cristo era o Messias, mas os judeus até hoje esperam o Messias. Paulo, então,
foi para uma escola. A palavra fala que ele separou alguns discípulos e sublocou uma sala, a escola de Tirano. E nós não sabemos muito bem ao certo quem foi Tirano. Nome estranho, né? Será que o cara era um cara casca grossa? Um cara meio complicado, um cara meio bruto, um cara meio sem paciência, de mau humor? Mas a Bíblia fala que Paulo foi, e de 11 às 4 da tarde, ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Alguns acham que Tirano foi o arquiteto da escola. Alguns acham que Tirano foi um filósofo que tinha uma sala, e a vida pública em Éfeso terminava sempre ao meio-dia. As pessoas paravam de trabalhar ao meio-dia. Eu fui na Argentina uma vez, aliás, 3 vezes, e eu percebi que as pessoas lá, numa cidade chamada Mendoza, na divisa com o Chile, quando dava 1 da tarde, eu acho, as pessoas não trabalhavam mais. As pessoas fechavam as lojas para descansar. Só voltavam às 4 da tarde. O nome disso é sesta. No México tem muito isso. Então, em Éfeso também tinha isso. As pessoas fechavam o expediente ao meio-dia, e parece que Paulo conseguiu sublocar uma sala de 11 às 4, porque isso era muito barato. Era mais barato para ele. E quando ele chega lá, ele tem uma sala. Meus amigos, uma portinha. A gente, às vezes, acha que a obra de Deus vai começar como um teclado de última geração, ou de uma guitarra de uma marca muito boa. A gente acha que a obra de Deus necessita de uma boa bateria, de um bom templo. A obra de Deus precisa de gente interessada. Quando Paulo esteve na sinagoga e ninguém ouviu ele por 90 dias, ele falou: olha, o pessoal daqui não quer, vou tentar em outro lugar. Ele foi e alugou uma sala, uma salinha, porque a missão dele na Ásia era de que naquela região complicada, ele ali pudesse pregar o evangelho. Paulo não mudou a pregação dele. Paulo, ele não ficou reinventando o evangelho. Porque a gente acha que quando a gente não tem sucesso na pregação, quando a igreja não cresce, nós somos tentados a mudar de estratégia. Meu Deus, estamos pregando o evangelho corretamente, mas ninguém chega. O meu sonho é de que aquele espaço ali em cima ficasse lotado, mas ninguém vem. Será que estou pregando o evangelho da forma errada? E aí você fica se perguntando, aonde é que eu estou errando? Meu amigo, não se espante com isso, porque no tempo de Paulo, durante 90 dias, as pessoas da sinagoga não queriam ouvir a palavra. Paulo não chegou cuspindo fogo. Olha, agora eu vou mudar minha estratégia, vou cuspir fogo, fazer malabarismo, porque vai atrair gente para ouvir a mensagem. Porque durante esse tempo todo eu tenho pregado a Bíblia, tenho feito a mensagem expositiva, tenho ensinado a Bíblia de maneira simples, de maneira clara, mas eu observei que as pessoas não têm prestado atenção. As pessoas não têm se interessado. Eu estou achando que o defeito está em mim. Eu acho que se eu fosse um cara, um pregador que contasse muita piada, eu acho que daria certo. As pessoas viriam de todas as regiões de Timóteo e Patinga, viriam aqui e prestariam atenção na minha mensagem. Eu acho que o negócio que está errado é eu pregar a Bíblia como ela é. Eu preciso falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Paulo não tomou essa providência. O que Paulo fez foi
juntar-se a pessoas que queriam a mesma coisa que ele. A palavra fala que ele juntou alguns discípulos e foi para cá, para uma escola. Não era igreja, foi para uma escola. Não era sinagoga, foi uma escola. Porque o sonho de Paulo é que a porta dessa escola pudessem entrar por aqui pessoas de toda a região da Ásia. Junte-se a pessoas que querem a mesma coisa que você quer. Junte-se a pessoas que estão interessadas na obra de Deus. Você não vai conseguir fazer a obra de Deus com pessoas preguiçosas. Você não vai conseguir fazer a obra de Deus com pessoas desinteressadas. Os ouvintes de Paulo na sinagoga eram pessoas desinteressadas, corações duros, petrificados, de pedra, empedernidos. Você não vai conseguir fazer a obra com pessoas desinteressadas. Junte-se a discípulos que querem a mesma coisa que você. Meu Deus, então eu tenho que abortar minhas amizades? Não. Seus amigos preguiçosos, mesquinhos, desinteressados, vão continuar sendo seus amigos. Mas você não pode caminhar com eles nem 1 ou 2 léguas. Não dá. A obra de Deus é feita com gente que arregaça a manga e coloca a mão na terra, no arado, que sua, gente que acorda cedo, gente que tem foco, gente que ama. Não vai conseguir caminhar com pessoas que não estão de acordo com você. Como podem 2 pessoas caminharem juntas se não estão de comum acordo? Eu lembro que eu era de uma igreja, poucos jovens. Eu era líder de jovens e era também líder de pequeno grupo de jovens. A gente se reunia 1 vez na semana para podermos estudar a Bíblia. Toda quarta-feira. Nós tínhamos entre 15 e 20 jovens, mas somente 4, 5 apareciam. Se matava de estudar para levar um estudo. Chegava lá, 4 pessoas. Meu Deus. E você esbarra naquela coisa, né? Ah, se eu soubesse que só haveriam 4 pessoas, nem teria estudado tanto. Não, continue estudando. Não fica se agarrando em números, não. Continua pesquisando, se preparando na EBD, se preparando na pregação. Por mais que apareça uma pessoa, mas continua afinco se preparando. E quando a gente tentou mobilizar as pessoas, os jovens, a virem ao estudo bíblico, as desculpas eram as mais variadas. Não posso ir porque estou estudando. Beleza, tá certo? Afinal de contas, é o vestibular, você tem que se preparar. Ok. Eu não posso ir no pequeno grupo porque eu estou trabalhando até mais tarde. Eu entendo, afinal de contas, o ônibus, a viagem é muito longa, o ônibus para muitas vezes, é cansativo, você acordou cedo, né? Tudo bem, beleza? Olha, eu não posso ir no pequeno grupo porque eu não sei fazer nada. Bom, discordo de você. A Bíblia fala que maior é aquele que serve, então todo cristão sabe como servir. E se você serve na portaria do prédio, o cafezinho, ou dizendo bom dia, como vai, tudo bem? Ok, você está no reino. Mas a questão é que as pessoas não queriam ir no nosso pequeno grupo, e o Facebook é uma coisa esplêndida, porque eu não tenho que ter dom de revelação, o Facebook me mostra tudo. O cara não foi porque estava ocupado? Mentira, estava no boliche. Não fui eu quem bisbilhotei, foi ele quem publicou na internet. E isso foi calejando um pouco a gente, entristecendo. E uma moça falou assim comigo, uma moça muito crente falou assim comigo: olha,
Eles não querem ouvir a palavra, eles não querem estudar. Nós estamos aqui meio que enxugando gelo. Eu tive uma ideia, eu falei, qual a sua ideia? Ela falou assim, existe um beco aqui, lá em Vitória, no Espírito Santo. Existe um beco que passa muita gente ali. Que tal levarmos esse estudo que nós trazemos para cá, que ninguém quer ficar sabendo, ouvir, participar? Se nós levássemos esse estudo para o beco. Eu falei, mas como assim? Eu não tenho ideia do que você está falando. Ela falou assim, olha, vamos chegar lá, você prega no beco, eu trabalho com as crianças, a Aline pode tomar conta ali da logística, a Aline fica responsável pelo café, receber as pessoas. Nós estamos em 3, conseguimos fazer esse trabalho à frente. Eu falei, tudo bem, vamos tentar. Fomos para o beco todo pichado, com algumas caveiras, né, fumando cigarro, cômodo vermelho, alguma coisa assim, tudo pichado. E aí alguém falou assim, olha, vamos pintar isso aqui tudo de branco e vamos revitalizar esse beco para podermos aqui ter um local um ambiente mais legal, mais leve, né? Tem muita pintura aqui de caveira, de bicho fumando maconha, não sei o que. Eu falei assim, não mexe nisso não. Não mexe nisso não, porque isso é a marca do artista local. São pichadores. Nós não queremos comprar briga com a comunidade. Vamos entrar de leve. Tudo bem então. Aí capinamos o local, limpamos e começamos lá a pregar, né? Como eu falei com vocês, eu pregava para adultos e jovens. Essa moça que teve a ideia do local ensinava para as crianças. E eu tive uma ideia assim de estar ensinando a Bíblia através do quadro, através dos desenhos. Porque eu percebi que as pessoas passavam no beco, é um beco coisa de louco, tá? Coisa de louco. Quem já pregou aqui ao ar livre sabe do que eu estou falando. Porque pregar ao ar livre é totalmente diferente do que pregar aqui em cima. Quando você prega ao ar livre, você lida com rato passando no meio da galera, você depara com barata voadora, você bêbado gritando, carro de som passando, chuva que cai, tudo ao ar livre. É muito complicado. Então a gente estava lá, eu falei, cara, eu acho que eu vou conseguir explicar melhor se eu desenhar para o pessoal. Eu comecei a explicar a Bíblia com os desenhos feitos assim ao vivo, e o pessoal parava, cara, estou entendendo, hein? Você desenhou, estou entendendo agora, hein? E continuamos o trabalho. Eu não gostava de crianças. Para mim, criança é um ser vivo, uma pessoa que respira, que para mim, só atrapalhava. E estava lá, mas tinha uma moça que tomava conta de criança, lá no cantinho dela, com a mesa e cadeira, colorindo, pintando, conversando com as crianças, e eu estava aqui, ensinando os adultos e adolescentes e jovens que passavam pelo beco. Acontece que nesse meio tempo, lembra que eu falei que ninguém queria saber de nada? Fomos para o beco? Foi o que Paulo fez. Ninguém queria saber. Na sinagoga, ele foi para onde? Para a escola de Tirano. Lá no beco, apareceram as pessoas, ouviu a mensagem, se emocionavam, enfim. Só que começou a ter muita bala perdida lá, muito tiroteio, porque esse beco era um local de uso e venda de drogas. Quando o pessoal, o traficante local, viu que havia perdido para nós o espaço, começou a quebrar as lâmpadas do postes, e eu tive que solicitar várias vezes o serviço de iluminação pública para que eles pudessem repor as lâmpadas, e começou a ficar muito perigoso permanecer ali. Afinal de contas, o pessoal não queria levar um tiro de graça. Tudo acabou. O trabalho com as crianças, o trabalho com os adultos, tudo acabou. A moça que trabalhava com as crianças, que deu a ideia de estarmos ali, virou para mim e falou assim: Marcos,
precisamos fazer alguma coisa, porque as crianças estavam muito motivadas. Eu falei para ela, eu não entendo de criança. Eu não falei que eu não gostava, né? Mas eu falei assim, não entendo de criança. Não, estou preocupada porque o tráfico está aliciando as crianças para elas se tornarem aviões. Sabe o que é avião, né? Levar a droga. E ela falou assim comigo, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Vamos orar sobre isso? Meus irmãos, quantas vezes alguém fala assim com a gente, vamos orar sobre isso, e nós não oramos coisíssima nenhuma. Chegamos em casa, ligamos a TV, abrimos a geladeira, vamos tomar um banho, deitar, e nós não oramos sobre aquilo especificamente. Eu já fiz várias vezes. Nesse dia eu falei, eu vou orar sobre esse propósito. O que vamos fazer com essas crianças, que eu não entendo, e esse povo que vinha ouvir, mas não vem mais ouvir a gente. Eu falei, Deus, por favor, nos dê uma luz. E Deus falou comigo claramente. Ele não entrou no meu quarto com uma luz, um brilho. Meu servo Marcos, tira a sandália dos seus pés, que eis que falo contigo. Ele falou uma coisa comigo que estava muito óbvia. Você desenha para adultos, por que não desenhar para crianças? Crianças também precisam aprender a palavra de Deus. Eu virei para o meu pastor na época, liguei para ele e falei, cara, tive uma ideia aqui. Aliás, Deus me deu uma ideia, né? Um start. Eu vou dar aula de desenho e vou com isso tentar me achegar às crianças. Conversei com aquela moça também que tomava conta de criança. Que ideia legal, vamos lá. E eu comecei a espalhar pelo bairro alguns cartazes. Aula de desenho gratuita. Venha e participe. Eu dava aula de desenho e depois comecei a tentar falar com criança. Aquele ser que eu repudiava, que eu não gostava, que eu rejeitava. Pela graça de Deus, elas foram me entendendo, eu fui entendendo elas. Como Charles Spurgeon disse, pregador que não se importa com crianças, de fato não é um pregador. E ele continua. Se você consegue entender, ou melhor, se você consegue explicar o evangelho a uma criança, você também consegue explicar o evangelho para um adulto. Porque você desce escadas, você precisa descer níveis, você precisa ser simples. O evangelho de Paulo era algo simples. Paulo chegava em Atenas e se relacionava com filósofos na praça e debatia filosofia. Paulo chegava no local onde só havia gentios, conversava com eles de maneira clara, de modo que ele mesmo disse, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. E não ache que isso é uma desculpa para você ganhar pecadores se fazendo pecador. Você precisa estar firmado na palavra. Você precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Você precisa ser um homem, uma mulher bíblico. Quando eu passei a ensinar para crianças, eu comecei a me conhecer mais. Eu comecei a ser um cara mais simples no meu entendimento e no meu raciocínio e na minha fala. Houve um dia em que eu estava indo almoçar num restaurante. Eu trabalhava numa empresa. E eu tinha 1 hora de almoço. E nessa minha hora de almoço, eu tinha que estudar a Bíblia para poder preparar, uma mensagem, preparar uma pregação. O que eu fazia? Eu almoçava rápido, ia para uma pracinha perto do trabalho.
Quando eu passei por uma rua, algumas crianças mexiam comigo, me chamando de Bin Laden. Pode rir. Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, Papai Noel. E começaram a mexer comigo. Se eu falar que não fiquei nervoso, eu estarei mentindo, porque eu fiquei nervoso. Eu fiquei muito nervoso, porque elas começaram a mexer comigo e fiquei muito sem graça. E isso não foi só um dia, não. Foram vários dias. E eu lá em casa pensei, se acontecer isso de novo, eu vou chamar a atenção dessas crianças. Cara, aconteceu de novo. Me chamaram de Bin Laden. Eu carregando um caderno de estudos, carregando um livro, uma Bíblia, não lembro. E elas, Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden. Eu falei, vem cá. Elas correram para dentro da casa delas. E eu chamei elas, vem cá, não corre não. Eu quero falar com vocês. Não, tio, foi ele que chamou o senhor de Bin Laden. Foi ele foi. Falei, não, eu não quero saber. Aí na hora, meu amigo, eu mudei meu script. Na hora eu mudei todo o meu discurso. Eu ia brigar, eu ia dar um sabão. Mas eu falei assim, vem cá. Vocês querem ser meus amigos? Ah, nós queremos, tio. Mas como assim, tio? Eu falei, olha, eu posso ensinar vocês a desenhar. Como assim, tio? Olha, eu posso passar aqui toda quarta-feira, converse com os pais de vocês, eu tenho uma hora de almoço, e eu venho aqui, converso com vocês, explico a Bíblia, explico como é que desenha. Eu não me apresentei como evangélico, nada não. Ah, tio, nós queremos sim, quarta-feira, na quarta-feira. Tio, você sabe desenhar Homem-Aranha? Fui lá, desenhei Homem-Aranha para eles. Ah, tio, Super-Homem. Desenhei também Super-Homem. Tio, Naruto, Goku. Nunca ouvi falar. Vou para a internet, vou pesquisar esses personagens aí. Fui para a internet, pesquisei. Voltei na quarta-feira. Estive com eles. Vamos começar? Aula de desenho? Vamos, tio. Cara, cheguei lá. Ensina a desenhar, vamos desenhar. Ai, tio, Scooby-Doo. Tá. Eu fiquei assim. Deus me abriu uma porta. Mas qual vai ser a melhor hora de eu falar do Evangelho? Porque a gente, quando está apaixonado por alguém, a gente passa por isso, né? Os rapazes, né? A gente está gostando da garota, a gente não sabe qual a melhor hora de chamar para sair. Depois chamou para sair, não sabe qual a melhor hora de pegar na mão, não sabe qual a melhor hora de falar, tô afim de você, vamos namorar, você fica meio perdido, você não sabe qual a melhor hora. E depois que você namora, você não sabe a melhor hora de falar eu te amo, né? Porque, falar eu te amo com um mês é muito, né? Falar eu te amo com um mês, né? Minha mãe falou comigo que um mês, falar eu te amo é se entregar muito rápido, né? Então eu tenho que me preservar, eu tenho que me valorizar. Então é mais ou menos isso. Então eu fico assim, gente, qual a melhor hora de falar de Jesus para essas crianças? Fui e perguntei para elas, para ter uma base, né? Crianças, desenhamos aqui, mas eu queria perguntar de vocês uma coisa. Algumas de vocês conhecem a história de Noé? Você acredita que nenhuma conhecia? É verdade, não conheciam. Eu falei, vou perguntar de novo, crianças, vocês conhecem a história de Noé? Uma respondeu, eu conheço, tio. O que você sabe? Os homens de pedra ajudaram Noé a construir a arca. E isso passou no filme da Globo, né? Passou no filme da Globo. E eu tive um trabalho muito grande de desconstruir essa ideia. Eu falei, não, isso aí é um filme de Hollywood, não é isso não. Expliquei para elas através da palavra. E eu fui mais além. Vocês conhecem qual foi o primeiro casal da Bíblia?
Sabe o que elas responderam? João e Maria. João e Maria. Primeiro casal da Bíblia. Leram todos os livros, menos a Bíblia. Falei, não, é Adão e Eva. E Adão e Eva foram colocados no jardim. Qual o nome desse jardim? Vocês sabem? Elas brigavam para responder. Eu sei, tio. Eu sei. Eu vou responder, tio. Eles queriam disputar quem respondia mais rápido, mas não conseguiam, porque não sabiam. Um respondeu, eu sei. O que você sabe? O lugar, qual o jardim que eles foram colocados? Jardim da infância. Eu não estou inventando, tá? Eu não estou sensibilizando vocês a crer em mim. Aconteceu comigo. Estou falando de crianças que não estão no sertão da Bahia, não estão em Moçambique, na África, não estão entre aqueles que moram entre os ribeirinhos. Estou falando de crianças, de pessoas que são pessoas, seres humanos que carecem da glória de Deus, num bairro onde existem 1000 igrejas. Eles não sabem de nada. Você mora numa rua aonde pessoas não conhecem absolutamente nada. Paulo estava em Éfeso, num lugar totalmente místico, aonde pessoas não conheciam absolutamente nada. E esse Paulo levou uma mensagem lá. Ninguém quis ouvir ele na sinagoga, mas ele falou, não vou parar por aqui, eu não vou reinventar as coisas, eu não vou modificar minha pregação vai ser o reino de Deus. Alguns de nós, quando não temos, entre aspas, sucesso na nossa pregação, começamos a fazer gracinhas no púlpito, começamos a querer bancar o diferentão no púlpito. Eventos atraem pessoas, mas só o evangelho pode modificar elas. O que Paulo fez foi sublocar uma sala de um cara que talvez fosse um filósofo de 11 às 4 da tarde, porque a Bíblia fala que ele tinha um ensejo, um desejo muito forte de que pessoas da Ásia pudessem ouvir a palavra. Você entende o que você lê aqui no texto? Paulo está colocando a palavra como ferramenta para alcançar pessoas, não como piadista. Ele não quer ao tempo todo ser um cara simpático, muito pelo contrário, ele compra brigas, ele compra antipatia dos ouvintes. Os ouvintes estão petrificados, mas a palavra fala que ele juntou um grupo de pessoas interessadas e sublocou uma sala. E acontece que lá em Éfeso apareceu um grupo de irmãos tentando expulsar demônios de um camarada, filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Quando eles vão tentar expulsar um demônio, porque, meus irmãos, tem crente que tem medo de demônio, tá? Tem crente que tem medo de demônio, que corre de demônio, infelizmente. Quando eles tentam chegar lá, eles eram exorcistas ambulantes. A palavra fala que eles foram em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha só, nem eles pregavam, era que Paulo pregava. Eles não tinham intimidade com Cristo. Cristo estava distante. Eu esconjuro-vos em nome de Cristo a quem Paulo prega, que você saia. Meus irmãos, esse Cristo é seu ou é dos outros? Esse Jesus tem que ser seu. Esse Jesus é tua mensagem, não é dos outros. É o que Paulo prega. Não, é o que você prega. É o que você transmite, comunica aqui na sua cidade. O demônio saiu para cima deles e machucou os caras, deixou os caras sem roupa, fugiram.
Sabe o que o demônio falou? Com ironia. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você quem é? E se o demônio perguntasse para você, você quem é? Eu não conheço você. Que vergonha. O demônio é um cara, o demônio é um espírito que não se incomoda com você. Você tem que incomodar o demônio. Não é provocar ele no sentido literal da palavra, mas você, com a sua pregação, incomoda o inferno. Você, com o seu cristianismo, incomoda o inferno. Se você não incomoda o inferno, você é igual a igreja de Esmirna, nem fede nem cheira. Não é fria e nem é quente, é morna. De que lado você está? Leonard Ravenhill, ele falou o seguinte, pregador britânico, morreu em 94. Eu quero ser uma das 10 pessoas mais perseguidas pelo diabo. Cara, não fala isso não, que o diabo vai... O diabo é o inimigo. Ele é real, ele existe. O que nós não podemos é querer modificar a nossa mensagem. Eu estive pregando num congresso para adolescentes, num estado aí, numa igreja aí. Adolescente. Adolescente é um rótulo mais problemático que a gente trata, porque a gente acha que adolescente não tem obrigação de ser crente. Adolescente, não é adolescente, deixa para lá. Está errado isso. Adolescentes também podem ser cristãos. Tem complicações? Milhares, mas também tem que ser cristãs. Eu fui no congresso adolescente, no estado aí, que os adolescentes não deixavam eu pregar. Ficavam mexendo comigo, implicando com a minha cara. Não sei por quê. Eu falei, tudo bem, não querem ouvir a mensagem? Eu fui embora. Nossa, mas fui embora, porque eles não querem. Eles não querem aquilo que é precioso. Tem pessoas que não querem e não vão querer. E isso não depende de você. É o coração deles. Eu tive um amigo meu, tocava na igreja, tocava baixo na igreja. Excelente instrumentista. Já estou terminando já. O cara, frequentador de igreja. Mas um dia ele sumiu. Ele sumiu e publicou bem assim na internet dele, no Facebook dele. Fulano mudou o status da religião de cristão para ateu. Antes de ele mudar o status dele de cristão para ateu, ele veio conversar comigo. Ele falou assim, cara, eu tenho algumas dificuldades. Eu não consigo. Eu falei, cara, se abre comigo, vamos conversar. Cara, eu tenho algumas crises que eu não sei se você vai conseguir entender. Eu falei, cara, John Wesley, que foi um dos grandes nomes do avivamento, anglicano, missionário, enviado pela igreja para pregar entre os índios da Nova Inglaterra, na Geórgia. O cara não tinha certeza da salvação, John Wesley. Quando ele foi pregar entre os índios e volta sem nenhuma conversão, ele fala assim, fui pregar entre os índios, fui converter os índios, mas quem me converterá? Era missionário, era crente, filho de pastor, mas não era convertido. Eu falei com ele, cara, se abre para mim. Ele falou, não consigo. Ele mudou, virou ateu. E eu vi aquilo no Facebook, deixei a conversa correr, não me meti, fiquei só de espectador. E alguém falou assim, fulano, você é ateu desde quando? Ele respondeu, desde sempre, silenciosamente. Estava no meio de nós, mas não era um de nós. Você não tem que se impressionar com números. Você tem que seguir afinco aquilo que você foi chamado, pregar o Evangelho. Seja em Éfeso, seja em Timóteo.
A palavra fala também que alguns judeus pegavam os lenços e os aventais de Paulo para poder curar enfermidades. Esse é um texto muito complicado. Paulo, ele fazia tendas, trabalhava com lenço, com avental, e alguns judeus de Éfeso, local místico, pegaram pedaços desses tecidos e levaram para os doentes e falaram que a enfermidade saía deles e que os espíritos malignos também saíam deles. O que está aqui em causa não é um princípio normativo. A Bíblia não ensina que qualquer tecido de qualquer pregador vai expulsar demônios. Acontece que Deus, pela sua infinita misericórdia, deixou que isso acontecesse, porque a cidade respirava misticismo. Não pode ser feita uma regra em cima desse versículo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora, para terminarmos, é que Paulo, na escola de Tirano, começou a ver resultados da semente que ele havia lançado. E que resultados foram esses? No versículo 18, fala que as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e pela pregação de Paulo confessaram publicamente os seus pecados. Publicamente. Um dos primeiros sinais da conversão genuína é que nós confessamos quem nós somos para a vizinhança. A nossa vida muda, cara. Os nossos vizinhos, familiares, todos percebem. Eles publicamente assumiram uma nova identidade, assumiram que agora não pertenciam mais a Éfeso, mas agora eram cidadãos de uma nova pátria. Eram peregrinos entre os que andavam neste mundo. Você, meu irmão crente, você não pertence a Timóteo, você não pertence a Minas Gerais, você pertence aos céus. A tua andada por aqui é passageira. Você se tornou-se um peregrino, há uma nova pátria te esperando, há uma nova cidade reservada para você. Você não é mais uma pessoa normal, comum. Você agora tem uma marca. Você pertence ao reino. E quando esse pessoal que Paulo começou a pregar, começou a publicamente a falar, eu quero Cristo, eles começaram a trazer os seus livros de magia, livros de feitiçaria. E alguém teve uma brilhante ideia de acender uma fogueira. Alguém acendeu uma fogueira, a Bíblia fala que 50 mil denários foi o valor de todos os livros jogados no fogo. Isso quer dizer 138 anos de trabalho de um agricultor. Se somassem todos os livros de magia negra, dava esse valor. As pessoas estavam jogando no fogo aquilo que era uma ameaça para elas. Você não pode esconder debaixo da cama aquilo que é pecado. Você não pode esconder no celular aquilo que é pecado. Tem que ser jogado no fogo. A pregação faz isso. A palavra faz isso. Ela faz com que pessoas que andavam de qualquer modo, sujas, no meio da feitiçaria, agora publicamente admitirem que elas possuem uma nova identidade. Elas não querem mais essa biblioteca suja, porque no coração delas há uma nova biblioteca. Há um livro diferente. Há uma escritura, algo novo. Uma leitura que veio do céu, chamada Bíblia. Não crie pecados de estimação, jogue eles no fogo. Essas pessoas não tinham vergonha mais, porque elas assumiram uma nova identidade. Meus irmãos, encerro dizendo o seguinte:
todos vocês aqui, eu também, todos os seres humanos, nós possuímos uma inclinação para adorar alguma coisa. Quando nós não adoramos alguma coisa, nós adoramos a nós mesmos. Sabe o girassol? Ele é conduzido a olhar para o sol. Ele se move. Nós somos assim também. Paulo chegou numa cidade onde as pessoas eram muito complicadas. As pessoas tinham religião, tá? O importante é ter uma religião. Não, o importante é ter Cristo. A mensagem da Bíblia não deixa as pessoas confortáveis. Essa é a verdade. Quando você prega unicamente a Bíblia, as pessoas ficam incomodadas. Não querem receber a mensagem. Por quê? Porque a verdade confronta. Elas querem ouvir aquilo que as deixa confortáveis. Mas a verdade incomoda. Daí vem no grego a palavra exortar. No grego, a palavra exortar significa provocar ânimo. Provocar a pessoa a ter ânimo de mudar. Paulo exortou a muitos de seus ouvintes, mas o que ele encontrou foi pessoas com corações endurecidos. O que ele fez? Juntou-se àqueles que queriam a mesma coisa que ele e iniciou o seu pequeno trabalho em outro lugar. A obra de Deus não pode parar. A palavra fala que a palavra crescia poderosamente na Ásia. Por quê? Porque Paulo, embora recebesse rejeição, a palavra não fica aprisionada. A palavra liberta, não fica presa. Não se esqueça de pregar unicamente a palavra, não se esqueça de viver a palavra. Amém.